Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife em nossa página Programa Fora da Curva. Os cortes do governo Bolsonaro no orçamento da ciência colocam em risco a produção do conhecimento no Brasil. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, um dos maiores financiadores da pesquisa no país, só tem orçamento suficiente para pagar bolsas até setembro. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, também anunciou no último dia 2 de setembro o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estavam previstas para os 4 meses restantes do ano. Com isso, o governo Bolsonaro demonstra que não prioriza o estudo científico no Brasil e, além dos cortes anunciados, também reproduz ideias contra a ciência, ajudando a propagar as fake news para a população. Exemplos disso são quando o presidente Bolsonaro questiona dados científicos produzidos por um Instituto de Pesquisa Federal. Abre aspas, tenho a convicção que os dados são mentirosos. Ou poderiam não estar condizentes com a verdade. Ou prejudicam e não atrapalham o país. Ou ainda, esses dados servem para quê? Foram algumas das frases usadas por Bolsonaro para desacreditar as informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, sobre o desmatamento da Amazônia, que acabou tendo seu presidente exonerado depois da divulgação, o presidente Ricardo Galvão. A partir desse quadro, o Fora da Curva vem questionar qual é o valor da ciência no Brasil. Para responder essa questão, nós vamos receber no estúdio, estão chegando daqui a pouco, o professor aposentado do Departamento de Engenharia Biomédica da UFPE, Ascendino Silva, também a professora titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, Fátima Santos, e também o professor titular do Departamento de Física da UFPE, Anderson Gomes, com quem a gente fala por telefone e está vindo para o estúdio. Bom dia, professor Anderson Gomes. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes da Universitária. Agradeço muito a participação e a colaboração aqui no nosso tema de hoje. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Professor Anderson, como é que a ciência é financiada no Brasil, né? A gente tem a construção histórica do CNPq, da CAPES, de todas as fundações estaduais de amparo à pesquisa, enfim, de vários financiamentos, de vários órgãos, né, que construíram a ciência no Brasil. E o Brasil tem muita importância, né, na produção científica. Então, para situar um pouco o ouvinte, para entender, né, o tamanho do desmonte, como é que se dá esse financiamento à pesquisa no Brasil? Então, a pesquisa no Brasil ela é essencialmente financiada de maneira pública pelo governo federal e pelos governos estaduais. Os principais órgãos de financiamento à pesquisa são o CNPq, que é um órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que hoje chama-se Tecnologia, Inovação e Comunicações. O outro órgão que financia a pesquisa diretamente é a CAPES, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e que financia principalmente as pós-graduações. Não só financia, como também avalia. Existe também a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que tem uma atuação tanto do ponto de vista da inovação, especificamente, mas também financia
a fundo perdido, faz investimentos em pesquisa. A FINEP também é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos ainda as fundações de amparo à pesquisa, que são fundações estaduais. A mais conhecida delas é a FAPESP, porque tem um grande investimento não só na pesquisa, mas também na suporte às próprias universidades paulistas. E praticamente todos os estados têm hoje uma fundação de pesquisa, umas mais atuantes, outras menos. A nossa, aqui em Pernambuco, voltou nos últimos 10 anos a atuar fortemente, com um apoio importante à pesquisa em Pernambuco, e atua também no interior do estado. Os ministérios, alguns ministérios têm um pouco de apoio à pesquisa, mas é muito pouco. Sim. Só para dizer que eles existem, o Ministério da Saúde, por exemplo, mas realmente muito pouco. O grosso vem dessas instituições que eu mencionei, FINEP, CAPES, CNPq e as FAPES. Sim. E nós temos também a iniciativa privada, de forma muito tímida, faz algumas aplicações, mas muito específicas. E eu lembro aqui que tivemos, alguns anos, um bom investimento nas universidades a partir da chamada Lei de Informática, no qual, hoje em dia, o uso disso é muito menos do que há 10, 15 anos atrás. Sim. Como quer dizer, o Brasil, eu queria que o senhor colocasse para o ouvinte destacar o que o Brasil já construiu em termos de referência, né, de produção científica, que eu acho que é importante situá-lo a respeito. Isso. O Brasil, em termos de produção científica, ela acontece efetivamente nas universidades. 95% da produção científica brasileira está nas universidades públicas, algumas privadas, que são de reconhecimento internacional, a maioria no sul do país, no sudeste. Mas essa produção científica ela se desenvolveu a partir de todo o trabalho feito pela CAPES na avaliação. Sim. Ao avaliar o programa, a CAPES não avalia para prejudicar o programa, avalia para melhorar o programa. Então, nos últimos 20 anos, o que nós tivemos foi uma melhora na pós-graduação brasileira, portanto, uma melhora na produção científica, de forma que hoje o Brasil é o 13º país em produção científica. A medida disso é o número de artigos publicados, e aí eu estou falando em todas as áreas de conhecimento. Sim. Desde as áreas de tecnologia, as áreas sociais, educação, estou falando de todas essas áreas. Esse é um indicador importante, e existem outros indicadores que são também importantes, em que o Brasil precisa melhorar. E esses indicadores são principalmente o que chamam o número de citações, os trabalhos de brasileiros citados, ou realizados no Brasil, citados por outros pesquisadores no mundo. Nesse tópico, nós ainda temos o que caminhar. Mas o primeiro deles é você publicar, e nisso nós estamos caminhando bem e sustentando essa marca do 13º lugar no mundo já há vários anos. Sim. Quais são os efeitos desses cortes no orçamento para a ciência no país? Esses cortes, olha, eu acabei de escrever um texto onde eu comparo esses cortes com o incêndio que está acontecendo na Amazônia. Então, estão tocando fogo na ciência brasileira, estão preparando para que o incêndio acabe com tudo. Você constrói em 20, 30 anos todo um sistema que não existe no mundo, um sistema tipo a CAPES, para sustentar a pós-graduação brasileira, e ela se sustenta em quê? Nos pesquisadores, e aí o que eu estou chamando de pesquisadores inclui os já formados, doutores, pós-doutores, professores, mas também o grosso dos estudantes de doutorado, novamente, em todas as áreas de conhecimento, os estudantes de mestrado, os estudantes de iniciação científica. Essa massa crítica muito grande que toca a pesquisa. Os orientadores, professores, eles orientam, eles supervisionam, eles até fazem a sua própria pesquisa, mas eles são muito engajados com a participação dos estudantes. Sim. E muitos desses estudantes, eu diria cerca de 80% dos bolsistas, a sua renda única é essa bolsa. Eles são dedicação exclusiva na pesquisa, na pós-graduação, que é o que a gente considera o trabalho deles. Então, na hora que você começa, primeiro, cortar, não dar bolsas para os próximos que vão começar,
E aí eu faço um parênteses. Dizer que tem bolsas ociosas é uma falácia, para usar uma palavra educada. Sim, Porque o que é que quando uma bolsa termina, Sim, já tem um outro bolsista claro. ali pronto para entrar, porque já foi selecionado. Sim. Então, não existe bolsa ociosa. Existe alguns dias de trâmite legal. Ao cortar essas bolsas que os estudantes vão entrar, o que aconteceu com esses 5.600 da CAPES, que é quem financia principalmente as bolsas, você está começando a deixar de formar, de preparar estudantes já selecionados Sim. para adentrar no sistema. Então, uma conta simples, no próximo ano, para você ter ideia, o corte da CAPES é 50%. Ela vai ter o que está previsto na LOA, se passar. Espero que não passe. Se passar, ao cortar 50%, cai de 4,2 bilhões para 2, vai ter que tirar bolsas que estão em vigência, inclusive de estudantes que estão fazendo doutorado Sim. no exterior. Uhum. Significa o seguinte, não vamos estar formando gente, doutores, nos próximos 3, 4 anos, e o que veria, o resultado dessas pesquisas que são importantes para o desenvolvimento do país, vão deixar de existir nos outros 10, 20 anos. E ninguém fala em recuperar isso. Quando fala que está havendo congelamento você dá um prazo para descongelar. Não é o caso, só estamos falando de cortar. Então, o que vai acontecer? Vão parar com a inovação, o desenvolvimento tecnológico, porque tudo isso decorre de conhecimento científico. Sim. Então, isso vale não só para tecnologias tipo hardware, tipo informática, comunicações, mas vale também para todo o aspecto social e de educação básica, etc., do Brasil. E as pessoas não estão querendo ver isso. Os nossos gestores atuais que estão comandando o governo federal, apesar de estar escritos, eles escreveram isso, que iam apoiar, estão fazendo exatamente o contrário. Sobre isso, como é que, assim, a gente pode dizer que a ciência no Brasil corre o risco de extinção? Ou é muito alarmante essa visão? Desculpe, você pode repetir? A gente pode dizer desse quadro, né, que a gente tá colocando aqui, que o senhor está avaliando, a gente pode dizer que a pesquisa no Brasil corre risco de extinção? Ela, a manter a pisada que vai acontecendo, a manter esses cortes, sem nenhuma previsão de voltar atrás, sem nenhuma previsão de discussão, a se manter só esse olhar, ela corre sim um risco de extinção, porque não tem nenhuma outra, não se está dando nenhuma alternativa para esses cortes que estão acontecendo. E ao cortar as bolsas, como eu disse, estão cortando também a parte de apoio para outras coisas de custeio, e isso significa, como 90% a 95% da pesquisa é sustentada pelo governo federal, ela é pública, é o apoio público, são os nossos impostos, se você deixa de colocar isso, obviamente vai acabar, vai fechar, não tem para onde ir. O governo lançou esse projeto Futurice, né, também com o argumento de, enfim, melhorar a gestão pública das universidades públicas e falando, inclusive, de financiamento privado das universidades. Como é que você avalia? Você acha que esse projeto Futurice realmente vai abrir possibilidade para recursos privados na universidade? Olha, a possibilidade de recurso privado ela já existe atualmente. Esse projeto Futurice, como eu estou em alguns órgãos de SBPC, Academia Brasileira, eu tenho acompanhado e lido vários comentários, análises desse projeto. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, ele é um projeto, você não monta um projeto de mudança de uma institucionalidade, uma instituição como as universidades que nós temos hoje, em 3 ou 4 meses, sem consultar as próprias universidades. Sim. Se você anotar e colocar, e olhar aí uma curiosidade que eu tive, que eu descobri, por acaso, alguém falou, existe um site chamado www.fiap.com.br, cuja é uma universidade, é uma faculdade privada em São Paulo, cuja abertura é exatamente a mesma abertura de tem lá um programa chamado Futuros, parecido com o que o ministro da Educação apresentou. Sim. Então,
Qualquer semelhança pode ser mera coincidência. Esse programa, ele é muito infeliz. Ele fala de 3 coisas. Ele fala de gestão, fala de governança, fala de empreendedorismo, aí ele fala de pesquisa e fala de internacionalização. Hora nenhuma ele fala de educação. Ele não fala de educação superior. Ele é um programa que visa somente esse lado. Todas essas 3 coisas, elas já acontecem. Então, é um programa totalmente esquizofrênico, muito mal elaborado. A iniciativa privada não sustenta o sistema universitário brasileiro. Aliás, a iniciativa privada, em lugar nenhum do mundo, sustenta a pesquisa básica. Sim. Isso também é outra falácia. Sim. Nos Estados Unidos, 60% a 70% do dinheiro da pesquisa vem do governo federal, inclusive das Forças Armadas, que botam muito dinheiro nas universidades para a pesquisa básica. Uhum. É assim na Europa, é assim na China, é assim em todos os países cujos modelos são mostrados que funcionam. Então, isso é um erro muito grande. Sim. Esse programa Futurice, ele inclusive aponta para o uso de organização social de uma maneira muito errônea. Porque a organização social e o CGE é um órgão de gestão e estudos estratégicos do MCT, Sim. que está atuando, está fazendo um trabalho importantíssimo sobre esse programa do MEC. E a primeira coisa que eles fizeram foi um estudo, e eu assisti uma palestra, uma aula sobre o que é uma organização social. Então, uma organização social, ela em si própria, tem lá nas suas leis, a universidade poderia ela própria ser uma organização social. Sim. E eu vou dar um exemplo de uma delas que é conhecida no Brasil todo, que é o INPE, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É uma organização social que tem um contrato com o governo, mas ela tem uma missão. E a missão dela é proporcionar na área de matemática toda a qualidade que eles têm feito. Sim. A organização social não é uma entidade para apoiar a gestão administrativa de uma universidade. Uhum. Então, é um modelo totalmente equivocado. Aí eles destacam internacionalização. Ora, isso já é feito nas universidades, precisa ser melhorado, e para melhorar o processo de internacionalização, que inclusive precisa ser definido o que é que se chama de internacionalização, isso é algo que já é feito e está lá como um dos tripés desse programa futuro. Isso mostra a total falta de entendimento, de preparo e, o pior, de quem não quer se preparar para cuidar da educação superior do país. Então, é um programa, esses fundos que eles propõem, leva 10 anos para esses fundos estarem capitalizados e funcionando. O que você faz nesse período de 10 anos? Sim. Fica as universidades paradas esperando? Não. O programa é muito ruim e muito mal elaborado e sem nenhuma discussão. Não precisa discutir a vida toda, mas precisa discutir. Também tem a ver o projeto Futurice com uma questão que desde o governo Temer nós ouvimos falar que haveria uma necessidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas para resolver problemas de recursos. Em contrapartida, o reitor da USP, Vá Agópia, afirmou que estudos já feitos na instituição mostram que o dinheiro vindo de eventuais mensalidades não chegariam a 8% do orçamento, quer dizer, seria insuficiente para resolver o problema das universidades e da produção, né? Então, como é que isso afetaria a produção da ciência no Brasil? Isso inviabiliza. Você usou um número que é de um documento importante, uma entrevista que houve lá com várias pessoas da USP, e esse dado é fundamental. Imagine uma cidade como São Paulo, onde tem muita indústria, o grosso da indústria está lá, 50% da pesquisa está lá. Então, se esse estudo feito lá vale estar lá, imagine para o resto do Brasil. Sim. Então, 8% não dá. Então, realmente, como eu falei no início, a privatização ela não resolve. Ela é bem-vinda, ela é necessária, ela precisa aumentar. Esses 8% poderiam sim já estar agregados ao sistema, mas agregados e não ser somente eles. E muitas dessas áreas de rendimento, elas não atingem o setor, a parte social, elas não atingem vários desses setores. Então, precisa que continue a parte pública. Ela precisa ser mantida e aumentada e agregar o setor privado. Afinal de contas,
o resultado das pesquisas básicas, científicas, que se transformam em tecnologia, vira inovação. Inovação é a parte de ganhar dinheiro. Quem cuida de ganhar dinheiro é a empresa. Sim. E aí o ciclo se fecha quando os impostos dessas empresas voltam para o sistema a ser investido de novo na parte pública. Uhum. Então, é assim que funciona nos outros países. E é assim que a gente não está fazendo e está fechando os olhos para isso. Então, o que a gente não entende, uma pergunta que se faz, Paula, muito é: Sim. o que é que esse governo tem contra a ciência para estar fazendo tudo isso desse jeito e sem uma reação dentro do próprio governo? Então, essa pergunta fica aí para o pessoal do governo responder. Sim. Eu não sei se a professora Fátima Santos poderia entrar agora no programa aí por telefone. Se for possível, eu queria que ela falasse um pouco também como fica justamente a questão das áreas sociais, né, das ciências sociais, humanas, diante desse quadro de uma intenção de privatização, porque a gente sabe que a inovação gera um retorno, vamos dizer assim, mais rápido, né, para as empresas que têm outra lógica na produção do conhecimento, que é o lucro, diferentemente das ciências sociais, não é? Não sei se a professora Fátima Santos poderia responder isso agora, ou a gente espera ela chegar. Bom dia, Paulo. Eu posso Bom dia. responder, sim. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos os ouvintes. Só peço um pouquinho que diminua o volume do rádio, que tá dando uma pequena interferência aqui na transmissão. Tá, ok. Espero que esteja melhor agora. Tá bom, obrigada. Veja, Paulo, a questão da privatização, eu teria duas coisas a dizer. Primeiro, sobre a cobrança da mensalidade para os alunos, como o professor Anderson colocou, isso não resolve o problema da pesquisa, é mínimo o pagamento, a verba conseguida com pagamento de alunos é mínima, né, considerando o que é necessário para desenvolver pesquisa no país. E com isso, agravaria um problema social, porque tiraria a possibilidade de muitos estudantes acederem à universidade. Sim. Porque alguns não podem pagar realmente. E a universidade pública, ela permite que o aluno, né, estude sem pagar essa mensalidade. Enfim. A segunda coisa é que, do ponto de vista da área social, isso se complica mais ainda, porque, em geral, o setor privado ele tem interesse em pesquisas que desenvolvam produtos imediatos, né? Sim. No caso da pesquisa social, a gente tem que considerar que o desenvolvimento econômico ele tem que vir junto com o desenvolvimento social. Então, não adianta se você tem um país que produz muito, mas que isso se concentra em algumas poucas pessoas, a gente só aumenta a desigualdade. Então, a pesquisa na área de humanas e sociais, ela visaria também esse desenvolvimento social. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que, aqui no Brasil, me parece que a indústria, né, o setor produtivo, tem dificuldade de compreender a importância de alguns trabalhos na área de humanas e sociais, até para o desenvolvimento do setor produtivo. Sim. Como, por exemplo, não sei, a gente pode pegar um exemplo como Toritama. Sim. Tá? Toritama tem um problema sério de... Só para situar o ouvinte, Toritama é uma cidade, um município, né, do estado de Pernambuco, no Agreste, que é conhecido como polo têxtil, né, de produção principalmente de jeans, né? Exato. E a fabricação desse jeans tem um impacto ambiental sério, né? Porque Sim. O uso da água é uma região que tem dificuldade de água, etc. Então, uma pesquisa na área de humanas, ela pode tentar compreender qual é a relação das pessoas ali com o meio ambiente, como é que eles compreendem o uso da água, como é que eles compreendem, entende? Então, Sim. e dessa forma, você tem uma intervenção mais ajustada à cultura do local, às crenças, aos conhecimentos de senso comum, por exemplo, que circulam e que, às vezes, trazem alguns prejuízos para a produção. Sim. Bom, esse é um lado. O outro lado é que, por exemplo, pesquisas na área da educação, elas vão permitir uma educação de qualidade no país, que é isso Claro. que todo mundo procura, né?
Então, a área social ela fica bem mais prejudicada, né? A área de humanas, porque os setores produtivos, eles às vezes têm dificuldade não só de compreender o papel dessas pesquisas, dessas áreas para a produção, mas também talvez não tenham tantos interesses de desenvolvimento social, no sentido do bem-estar social. Tá? Sim. E você vai ter, por exemplo, trabalhos de pesquisa sobre desenvolvimento infantil, tá? Que podem resultar em uma educação mais adequada, em produção de brinquedos adequados para crianças, entende? Sim. Então, eu acho que isso, uma privatização da ciência no país, ela vai afetar profundamente, principalmente a área de humanas sociais. Quer dizer, a gente tá diante de um paradigma, né, bem diferente do que o país vinha desenvolvendo, né, de valorização da ciência. Assim, a ciência mesmo para o desenvolvimento do país, para a soberania, dá prioridade a certas pesquisas, né? Problemas de pesquisas que certamente a lógica da privatização não interessa, né? Exatamente. A gente vinha numa escalada, assim, vinha num movimento de incentivar o desenvolvimento da pesquisa em todas as áreas, compreendendo que a pesquisa ela tem um impacto na soberania do país, né, no desenvolvimento do país, porque na medida em que a gente não produz conhecimento, não produz pesquisa, a gente fica dependente de outros países. Né? Sim. Então, o desenvolvimento científico do país, ele diz respeito à soberania desse país. E aí todas as áreas precisam ser... A gente nem está falando aqui, mas que eu acho que são importantes também, as áreas de cultura, de música, Sim. Tem várias outras áreas, arte, isso tudo faz parte da cultura de um povo, né? Sim. Da soberania do povo. Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento da pesquisa como um todo. Então, esses cortes, eles estão deixando de formar a gente, eles estão deixando de produzir conhecimento. Então, se a gente pega um exemplo, eu pensei agora, por exemplo, pesquisas no país, aí eu vou pegar mais da área de saúde, em que a gente conseguiu produzir medicamento, por exemplo, para AIDS, sem estar comprando de fora, né? Sim. Então, exato. Isso é importante, né, para a saúde da população. A gente compreender, por exemplo, como é que a população pensa a questão da saúde, isso pode ajudar a adesão ou não a tratamentos de saúde. Sim. Está entendendo? Sim. Tudo isso é fundamental para desenvolver o país. Sim. Né? A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. Fora da Curva de hoje está discutindo qual é o valor da ciência no Brasil, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Sexta Frequência, sexta temporada. Estreia dia 6 de setembro, às 10h30 da manhã, aqui na sua Universitária FM 99.9 e 820 AM. Neste domingo, a Universitária FM apresenta o especial Lucinha Guerra canta Jackson do Pandeiro. Se perguntar quem é que está chamando, faça o favor de ficar bem quietinho. Chama Maria, chama Rita e Chica pra dançar comigo um forró quentinho. Apresentação exclusiva gravada nos estúdios da TV Universitária com direção de Helder Vieira. Neste domingo, a partir das 2h, aqui na 99.9. Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Nínive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação.
Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando qual é o valor da ciência no Brasil. Para fazer essa análise, nós estamos por telefone com o professor Anderson Gomes, professor titular do Departamento de Física da UFPE, professora Fátima Santos, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, e estamos aguardando também a chegada do professor aposentado do Departamento de Engenharia Biomédica da UFPE, Ascendino Silva. Uma questão que eu coloco, professor Anderson, é sobre a economia gerada, eu digo assim, o quanto esse setor da ciência também faz parte da economia, né? Ou seja, da promoção do setor da economia. O que é que eu quero dizer com isso? Como a ciência ela atrai investimento de capital, gera emprego, gera renda, gera produção tecnológica e, consequentemente, também, né, aquece a economia, e o governo diz que precisa cortar, mas, ao mesmo tempo, ele quer aquecer a economia. Não seria uma contradição cortar a ciência do Brasil? É uma contradição total e tem muitas outras. Mas, só para ficar nessa, veja, eu vou lhe dar dois exemplos. Um que é pouco utilizado. Todo mundo conhece a energia eólica. Sim. A energia eólica, inclusive no Nordeste, está sendo responsável por boa parte da geração de energia. Então, no Nordeste, nós já temos vários dos geradores eólicos que foram desenvolvidos e estão sendo totalmente construídos aqui. Sabe onde começou? A partir de uma tese de doutorado de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que fez essa tese no exterior. Sim. Ele voltou, construiu um grupo e ele investiu exatamente em transformar todo esse conhecimento que ele aprendeu na energia eólica, sim, na geração de, hoje, muitos empregos. Então, hoje a gente tem não só algumas coisas importantes, como estamos exportando e cuidando de toda a parte de geração eólica. Sim. Então, isso volta, obviamente, para dentro não só da universidade, mas para o setor público na forma dos impostos. Outro exemplo que a gente conhece muito bem e que às vezes esquece a origem dele, é o Porto Digital. A origem do Porto Digital foi o Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que cresceu, virou centro de informática, continua crescendo na sua atuação no ensino e pesquisa, e que transbordou para toda a região lá aqui do Recife Antigo, sim, com toda a inovação e toda a aplicação que a gente conhece. Existem, na área de farmácia, também várias aplicações, várias coisas que aconteceram aqui em Pernambuco saindo da universidade. Na área de nutrição, tem vários outros exemplos. Sim. Então, nós temos esses exemplos para mostrar que, numa escala muito pequena, porque aí a escala disso é pequena, comparada com o que poderia ser se o governo tivesse se apropriasse desses poucos exemplos e expandisse, e esses exemplos podem, é o que acontece nos outros países, eles pegam esses exemplos pequenos, eles expandem, eles investem mais, e isso dá retorno. Então, é realmente uma contradição muito grande do governo não cuidar e expandir mais. Isso se expande com recurso público que depois vira tecnologia, vira inovação e transborda para outras áreas. Então, o exemplo está aí, nós temos exemplo aqui em Pernambuco, temos exemplo no país todo, e aí, de novo, fica a pergunta por que é que o governo não faz isso, e aí isso só eles que respondem. Sim.
Vou fazer uma pergunta, acho que para Fátima, você depois pode comentar um pouco. Segundo uma pesquisa divulgada pela ONG Oxfam Brasil, em fevereiro deste ano, em parceria com o Datafolha, a fé religiosa é o aspecto mais importante para melhorar a vida para 28% dos brasileiros. Percentual esse que supera os que consideram a educação em 21% e o trabalho 11% como essenciais para o desenvolvimento social. Fátima, como é que a gente pode analisar esses dados nesse contexto em que as fake news vou pedir para desligar o rádio que está dando uma interferência aqui, que as fake news, enfim, e o próprio presidente Bolsonaro, como eu falei na abertura do programa, né, a todo momento questiona os dados produzidos por institutos de pesquisa, né? Uhum. Veja, Paula, a religião é um tipo de conhecimento, né? É um tipo de explicação que se tem e que é importante que exista e é importante que as pessoas tenham suas opções religiosas. Então, aqui não vai nenhum problema com isso. Sim. A questão é que a construção do conhecimento na ciência, conhecimento científico, é de outra ordem, é outro tipo de conhecimento. E é um conhecimento que visa explicar, né, os fenômenos da natureza, os fenômenos humanos, e produzir e gerar produtos com isso, né? Sejam produtos sociais, sejam produtos tecnológicos, etc. Eu acho que, enfim, as pessoas... não existe, como é que eu posso dizer isso mais claramente assim, não existe problema que a pessoa tenha religião, essas coisas não precisam ser necessariamente contraposição, né? É uma contraposição. Certo, o cientista pode ter sua religião. Ok. Tá? Agora, mas existe algum... Assim, existiria um caminho, estamos um pouco num ambiente de desvalorização do conhecimento científico? O problema é que, exatamente, o problema é quando se começa a negar evidências, fatos, né, o conhecimento científico, em função de algumas crenças que são muitas vezes... difundidas, né, de forma a atingir outros interesses. Okay? Sim. Então, por exemplo, você começar a negar dados científicos do INPE, né, dizendo eu não acredito, eu tenho convicção que estão errados, quando os dados estão lá, os fatos são evidentes, são claros, são reais, né? Sim. Isso é meio complicado para um país. Além disso, a gente vive num estado que é laico. Laico não significa ser antirreligioso. Laico significa ter possibilidade de direito a qualquer religião. Né? Sim. Então, você não pode ter a dominância de uma forma de religião se misturando em todos os campos. Senão a gente vai voltar à época da Idade Média, em que a Igreja Católica, naquele momento, dominava o conhecimento e, por exemplo, Galileu Galilei né, sofreu o que ele sofreu por negar as teorias heliocêntricas daquele momento. Sim. Certo? Então, eu acho que isso é problemático, quando a gente começa a misturar muito e querer que o conhecimento científico seja desqualificado e negado, porque é ele que permitiu o desenvolvimento social e econômico dos países, né? Sim. A religião, ela é uma outra ordem de conhecimento. É uma ordem mais do privado, do conforto, enfim, Sim. individual, né? Então, a gente não desenvolve o país nessa perspectiva. Sim. Só um minutinho, eu vou passar para o professor Anderson. Certo, obrigada. Professor Anderson, como é que o senhor, como é que o senhor avalia essas notícias, né, do presidente Bolsonaro questionando os números produzidos pelo INPE, os dados do IBGE, que tem que passar antes por ele, enfim. O que é que isso tem de implicação para o entendimento sobre o conhecimento científico para a população?
Então, eu gostaria de conversar dizendo o seguinte: a religião, fé e ciência são três coisas totalmente diferentes. A fé é uma coisa íntima das pessoas, a religião é uma coisa inventada pelo homem e a ciência é algo totalmente factual, reprodutível. Então, não há por que misturar essas três coisas. Sim. Então, as pessoas podem ter sua religião, elas precisam ser respeitadas totalmente. As pessoas têm a sua fé e essa fé, ela não se explica. Enquanto que a ciência, não, ela é factual, ela é explicável, ela é reprodutível, ela tem a matemática, que coloca isso de forma bastante clara, escrita. Então, isso é realmente uma coisa totalmente de quem é despreparado. Isso vem de uma coisa chamada analfabetismo científico. É algo que as pessoas tinham aprendido lá desde criancinha. Então, dizer hoje que a Terra é plana, sim, paciência, não dá nem para conversar sobre isso. Uhum. Então, isso mostra novamente um grande despreparo de muitos dos nossos atuais gestores. Sim. Você tem do seu lado alguém que está no ministério e claramente diz que o seu colega de ministério, diz que o seu chefe principal, presidente, que a Terra não é plana. O cara olhou de longe e viu que ela é redonda. E as pessoas ainda ficam dizendo isso. Então, mostra um despreparo total. É um tema que não devia... não merece muito repercutir. Sim, mas de alguma forma pode criar uma certa receptividade, né, de algum setor da população e não, vamos dizer, não vê isso como um grande problema, o corte na ciência. Que bom que chegaram aqui agora, já pronto, o trânsito hoje estava meio complicado, mas registro então a chegada no estúdio dos nossos entrevistados, professor Anderson Gomes, professora Fátima Santos e professor Ascendino. Só complementando a sua questão, sim. Essa colocação sobre a questão dessa mistura da religião, da fé com a ciência, realmente é extremamente prejudicial. Pega as pessoas que, tanto jovens, adolescentes, inclusive adultos, que estão em locais onde não tem muito acesso à informação, sim, escutam e passam a agir da mesma forma. Então, uma outra contradição sobre isso é que pegue o caso do INPE, onde foi questionado e agora está eles próprios correndo para apagar um incêndio que foi avisado há 3 semanas atrás, tiraram um diretor altamente competente e técnico, que não teve nada a ver com isso, só porque ele divulgou, e se tivessem agido de forma correta, teria certamente minimizado todo o prejuízo que está aí. Uhum. Essa cobrança no próprio governo, ela precisa acontecer. Aí o Ministério Público devia entrar para cobrar, porque aqui não agiu há 3 semanas atrás, e agora está acontecendo tudo, inclusive fazendo o que devia ter feito. Pega o helicóptero, vai lá e vê que onde o cara apontou está pronto para ser queimado. E é o que estão fazendo com a educação e com a ciência. Estão também preparando para queimar. Sim. Professor Ascendino Silva, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Como é que a gente vai, enfim, né, resistir, reagir a tudo isso? Porque eu acho que é importante reafirmar a ciência como uma instância fundamental do desenvolvimento de um país, né? Para as pessoas individualmente, logicamente, para as suas carreiras e socialmente como um país, né? Bom dia a todos. Vamos aqui nos desculpar aí pelo atropelo aí da chegada meio, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que o que aconteceu aí, as respostas, foi dando cobertura ao que se perguntou, qual é o tema do programa. Bom, eu estava escutando aqui, meus colegas estavam se manifestando. Aí, com relação a essa questão da questão da fé, da religião, da terra plana, eu gostaria de lembrar aqui o fato que a Igreja Católica, há alguns anos atrás, ela levou 300 anos para pedir desculpa a Galileu, né? Porque naquela época de Galileu, ele sofreu toda aquela pressão e que se duvidava do que ele estava afirmando, e depois a Igreja Católica manifestou-se,
pedindo desculpa naquela época não tinha os instrumentos, a tecnologia que tem hoje. E se Galileu já constatava as questões do universo, etc, etc. Então nós estamos vivendo hoje isso aqui, é incontestável, mas se viver, como o colega antes estava falando aí, essa falta de despreparo, insistir numa questão tão evidente, e que todos esses instrumentos tecnológicos que a gente usa hoje, celulares, telecomunicações, tudo é resultado da realidade, que a realidade é a existência do tridimensional, e que a Terra não é plana, e que todos os efeitos de marés, de eclipse, de tudo que se vê por aí, é uma questão que se firmar no atraso. Né? Se a gente ficar insistindo nessa questão, você cada vez mais ficar distante daquilo que evolui, tá certo? Então, é preciso que a gente não se apele para esse tipo de coisa. Sim. É uma coisa que eu gosto sempre de conversar com meus colegas, olha, são questões, a gente não está tratando de ter torcida de futebol, não, hein? Isso aqui não é time de futebol que a gente torce para ganhar, pior que seja seu time, não. É uma realidade, né? A vida, ela está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, e os conhecimentos estão evoluindo, e eles estão evoluindo a partir do que se foi estudado antes. E as perguntas que estão feitas para frente é aquilo que nos desafia a melhorar em todos os sentidos. Né? No aspecto humano, no aspecto... E a própria religião evoluiu, certo? Não se provou nada da existência ou da não existência de Deus, por exemplo. A religião, a ciência não está procurando isso. Pode ser que alguns façam isso, mas a ciência global não está preocupada com isso. Existem as opções de preferência, de pensamento, de fé e tudo mais, mas existe a ciência que está avançando em cima do que a realidade nos apresenta como desafio. E tudo que você tem hoje é fruto disso. E eu acho que aqui, o Brasil, é preciso que a gente saiba separar as coisas, né? A gente saiba respeitar, né? Os pensamentos. O Cristo fazia isso, se é para falar por aí, Cristo fazia isso. Cristo nunca obrigou ninguém a mudar a opinião, ele apenas dizia a sua fé. Se a pessoa não queria, ele ia em frente. Então, eu acho que é preciso que a gente aprofunde mais, raciocine, não acredite em qualquer coisa que venha, porque isso termina nos prejudicando. Sim, Por outro lado, eu só queria acrescentar, eu acho que como formas de resistência, né, que você tinha colocado, eu acho que, por exemplo, um programa desse ajuda que as pessoas entendam o papel da ciência, né? Acho que talvez a sociedade precisasse compreender melhor, por exemplo, que o que a gente está fazendo dentro da universidade em termos de pesquisa não é só para nosso deleite, é para o desenvolvimento do país. São pesquisas com a Zika, são pesquisas que produzem vacinas, são pesquisas que produzem aplicativos de celulares, que as pessoas gostam, são pesquisas que produzem, por exemplo, conhecimento para a gente ter mais cuidado com preconceito, né? São pesquisas com a educação, que tudo isso rebate, né, no cotidiano das pessoas. E eu acho também que a gente tem representantes políticos que têm que se mobilizar também na defesa do país, né? Então, existe também né, isso não é um problema nosso, da universidade, isso é um problema nosso enquanto país. Então, eu acho que é importante que as pessoas se deem conta. Né? A gente tem, inclusive, as instituições, né, SBPC, que já se posicionou, não é? Exatamente. A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a própria Academia Pernambucana de Ciências, e várias sociedades, Sociedade Brasileira de Física, de Química, Psicologia, Informática, todas elas têm se manifestado de várias formas, escrevendo cartas, documentos, participando no próprio Congresso Nacional. Tem uma apresentação do presidente da SBPC muito boa, do Ildeu, mostrando todos os pontos, onde estamos, como chegamos aqui. Várias dessas perguntas que você fez estão até respondidas nessa apresentação dele. Os congressistas recebem, a receptividade é muito boa, daí para transformar isso em algo de fato concreto, para reverter essa situação que está aí, precisamos ouvir essas respostas. Então, a questão do CNPq, a crítica é para ontem, ou seja, acabou, parou, eles pagaram, estão pagando a bolsa de agosto, acabou, e ninguém está dizendo nada até agora.
A CAPES colocou aí as bolsas que estão sendo... Eu estava vindo para cá, um aluno me disse, eu acabei de ganhar uma bolsa de doutorado e ia começar amanhã, o que é que eu faço? Então, essa colocação essa coisa que está havendo aí, ela precisa ser revertida de forma concreta e rápida. A lei de orçamento, a lei do próximo ano, ela está prevendo todos esses cortes e pronto, e acabou. Uhum. Então, realmente a gente não entende o que é que se tem contra a ciência quando está se usando a ciência, tá aí, ela está sendo usada no dia a dia por todo mundo, ela é ubíqua, ela está em todo canto. Sim. Ascendino, em relação a gente está numa situação que está acima, podemos dizer talvez, até de governos, de esquerda, direita, até um artigo que vocês fizeram, né, mostram que os Estados Unidos, todos os governos têm uma percepção clara da importância, por exemplo, da NASA, né, como esse instituto de pesquisa que lidera essa pesquisa nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos defendendo algo que não passa nem por uma opção de esquerda-direita, algo que é um valor do país, né, Ascendino? Claro. Você citou aí essa questão. A gente escreveu um artigo até para motivar essa discussão atual, baseado nos 50 anos do homem que desceu na Lua, né? Da descida do homem na Lua, né? Quando esse programa começou, nos anos 60, Kennedy era o presidente e quando ele viu que o Gagarin deu uma volta em torno da Terra, ele disse, opa, temos que nos apressar. E aí lançou esse programa, o desafio de Kennedy foi, em 10 anos, até o final da década, nós devemos pisar na Lua. Bom, Kennedy foi assassinado 2, 3 anos depois, o programa começou, e nenhum dos outros governos que vieram atrás, depois, apesar de todos os problemas que os Estados Unidos estavam inventando, guerra de Vietnã, problemas internos de sociedade, etc., crises e mais crises que eles tinham, eles não arredaram o pé do objetivo de lançar o homem na Lua. E foram, para finalizar assim, 240 bilhões de dólares investido nisso. E como é que foi feito isso? O governo criou a NASA, um órgão governamental, e colocou os desafios para as universidades. A universidade, à medida que os problemas eram sendo resolvidos, eles iam transformando isso em empresas que iam construindo o que a NASA precisava, e vários desses resultados iam se derivando para programas, para produtos, criando empresa, criando empregos, e os royalties, que depois os produtos foram chegando internacionalmente, e esse pagamento foi voltando ao longo dos tempos. Sim. E cumpriu-se, eles chegaram à Lua no final da década, e na virada do século, em 2000, eles fizeram um balanço, as sociedades de engenharia fizeram um balanço, e por conta do programa espacial, já tinham gerado 60 mil produtos decorrentes daquilo que foi feito, né? Na área de micro-ondas, por exemplo, se desenvolveu por ali, telecomunicações avançou muito, marca-passo, só para dar alguns exemplos. Sim. Na área de novos materiais, roupas leves, resistentes, de todas as... E além de trabalhos que foram feitos do ponto de vista de áreas sociais que nem aparece de preparar os astronautas do ponto de vista psicológico. Não se faz nada disso sem haver uma interação entre os conhecimentos. Enfim, e todos esses investimentos partiram de onde? Do investimento público. Já foi dito aqui por Anderson, já foi dito por Fátima aqui. E que a ciência básica no país é aquela que forma o tecido resistente da soberania, aquele que forma o tecido consistente da formação de especialistas, de técnicos, e mesmo de administradores, de executivos, etc., tem que passar por uma formação de boa qualidade. E esse investimento, eles são todos oriundos do público, certo? Uma empresa não trabalha com foco no nada, ela só trabalha em foco de produto. A empresa só volta dinheiro quando sabe que vai sair um produto para ela, um ou vários produtos. Se não for o governo federal, como já foi falado aqui, você praticamente fica num país, como a gente vê o continente africano, que hoje é completamente desprovido, porque tudo foi tirado da África. A África não tem mais força, porque todas as suas riquezas foram vendidas. O diamante, o nióbio, o cobalto, o petróleo. A África, se a gente não for garantindo as nossas reservas,
a gente vai ficar simplesmente fornecedor de matéria-prima, material que não é agregado. Então você vende o minério e compra o material preparado, você vende o café e compra o café preparado, e você fica se tornando empregado do seu patrão, do dono, né, das coisas, tá certo? E o país não gera emprego, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que deve ser bem refletida, como resistir. Um apelo que a universidade faz é que os eleitores, os cidadãos, procurem seus deputados, tentem convencê-los da situação que a gente está passando, porque se você desprepara as universidades para você recuperar, você desmonta uma equipe, para montar uma equipe, você pode levar 5, 10 anos, entendeu? Retomar. Então, essas questões, essa que faz parte da nossa preocupação, e é nosso dever de revelar para a sociedade esse tipo de situação que a gente está passando, por tudo que foi dito aqui até agora. A gente vai encerrando o programa, agradeço muito a presença e a colaboração dos três e a persistência aqui na colaboração por telefone, já que teve problema aí no trânsito. Obrigada, professor Ascendino Silva, do Departamento da Engenharia Biomédica da UFPE. Muito obrigada, bom dia. Para Fátima Santos, professora titular do Departamento de Psicologia. Muito obrigada, Fátima. Obrigada também. E também professor Anderson Gomes, professor do Departamento de Física da UF, todos três da UFPE. Obrigado, Paula. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Então, esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Guilherme Falcão, no roteiro Larissa Evelyn e eu, nas redes sociais Guilherme Falcão e Larissa Evelyn, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.